Sejam muito bem-vindas a mais um bate-papo de segunda. Esse bate-papo onde a gente se conecta com vários assuntos, diferentes assuntos a cada segunda-feira. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você, tomar a liberdade de conversar com você sobre a sua história. Como você vê a sua história? De que forma você enxerga aquilo que você passou na sua vida? Eu digo como você enxerga a sua história, porque dependendo de quem você conte a sua história, a pessoa vai acabar tendo uma aparência ou recebendo a sua história de uma forma completamente diferenciada da forma que você vê ou da forma que você tem vivido. Por exemplo, se você sofreu algum tipo de abuso na infância, seja por violência doméstica, né? Seja mesmo, infelizmente, por um abuso sexual, seja por uma questão que você tenha passado de maus tratos na infância, aquela situação que você viveu, muitas vezes, ao você relatar, ainda existe uma dor, ainda existe um sentimento de não perdão, de inconformidade por você ter vivido essa história, que você sabe que você não merecia passar por isso, talvez de não perdão por você achar que realmente você deveria ter sido acolhida, protegida, cuidada enquanto criança e você não foi cuidada pelas pessoas que estavam próximas a você e que se diziam pessoas que amavam você, né? Que estavam ali para isso, né? Então, você, ao relatar essa história, pode sentir que internamente existe uma dor, que internamente existe um não perdão. E esse tipo de situação que acontece, né, por quem sofreu esse tipo de situação de violência e de abuso, acaba acarretando em problemas de saúde quando essa pessoa está maior, quando essa pessoa é adulta, né? Na idade adulta, muitas vezes esse tipo de situação acaba aparecendo e provocando uma série de doenças emocionais, né? E claro, eu não estou aqui para falar sobre a questão das doenças emocionais, porque não sou profissional do assunto, né? Eu não sou profissional da área da saúde, né? O meu intuito é realmente poder ajudar vocês a caminhar conforme Deus vai me dando sabedoria para que a gente tenha as ferramentas corretas e possa aplicar na nossa vida no dia a dia. Mas o bate-papo de hoje é como eu vejo a minha história de vida. Como a minha história de vida é na realidade. Porque, vamos lá voltar um pouquinho para esse assunto. Eu já peguei um assunto mais pesado, mas é claro que você pode olhar para a sua vida e ver as questões que você já passou. Mas vamos voltar lá para o assunto do abuso, né? A criança abusada, a idade adulta, você ainda sofre por isso. Quando você olha para essa sua história te causa dor, mas para o outro pode causar uma motivação de vida. Essa pessoa, o outro, pode olhar a sua história como uma história inspiradora de uma pessoa que passou pelo que passou, mas que conseguiu superar isso no sentido de viver, no sentido de buscar oportunidades na vida, no sentido de ter alegria, no sentido de ter vida pulsando pela vida, se é que você me entende. Vida pulsando pela vida, ou seja, uma vida realmente grata a Deus. Então, tome um pouquinho de cuidado quando você pensar na sua história apenas como uma história de dor, porque na verdade é uma história de superação.
Mesmo caso, por exemplo, citando outro problema que muitas mulheres infelizmente passam, é um casamento completamente destroçado. O marido foi abusador, o marido não deu carinho, não deu atenção. E aí esse casamento acabou realmente ficando no passado, né? Acabou acontecendo o divórcio. Você contar essa história de divórcio, para você hoje, de repente ainda pode causar uma mágoa. Mas a forma como você conta e a vida que você tem faz com que outras mulheres se sintam motivadas a procurarem ajuda. Outras mulheres se sintam motivadas a olhar e dizer: eu realmente sei que Deus tem uma vida melhor para mim. Pode fazer com que outras mulheres se sintam inspiradas através da sua história. Então, o papo de hoje é: independente do que tenhamos passado, independente da caminhada que cada uma de nós temos, cada uma de nós temos situações na nossa vida que não gostaríamos de ter vivido, mas que fomos colocadas naquela situação. Independente de qualquer coisa, saiba que a sua história, ela é uma história de superação. Ela é uma história de gratidão. Ela é uma história que inspira outras pessoas. Portanto, aceite a sua história em amor. Aceite a história que você viveu como um grande presente para você evoluir. Aceite a história que você viveu com gratidão no coração a Deus por ter te permitido superar a sua história de dificuldade, de medo, de angústia, de aflição, de abuso. Seja grata a Deus por Ele colocar na sua vida ferramentas, por Ele colocar na sua vida bênçãos e o amor dEle para você continuar caminhando. Uma ótima segunda-feira e vamos que vamos! Essa semana tá só começando, tem muita coisa aí pra gente se conectar, pra gente aprender juntas. Um beijo, muito amor por cada uma de vocês.